Muito bem, então nós estamos voltando aqui para a segunda parte dessa aula sobre o dinheiro, tá? E a gente vai prosseguir discutindo sobre o dinheiro como meio de circulação, certo? Para falar sobre o dinheiro como meio de circulação, vejam, antes de iniciar, a ideia de dinheiro como medida de valores, ela vai se colocar em contradição com a ideia do dinheiro enquanto meio de circulação. E dessa contradição é que a gente vai conseguir entender, enfim, o que é o dinheiro na sociedade, no mundo, no modo de produção capitalista. Vamos lembrar de uma coisa? O dinheiro não é uma coisa que foi inventado pelo capitalismo. A função de medida de valores do dinheiro não foi inventada pelo capitalismo. Ela é anterior. A função do dinheiro como meio de circulação também não foi inventada pelo capitalismo, ela é anterior. Só que no capitalismo, que é uma sociedade de mercado mundial, essas duas características do dinheiro, elas assumem uma forma contraditória e que essa forma contraditória, enfim, vai nos ajudar a entender o que é essa ideia, essa relação social que é o dinheiro na nossa sociedade capitalista, certo? Esse vai ser o nosso percurso. Para falar sobre o dinheiro como meio de circulação, primeiro a gente precisa falar sobre uma coisa que o Marx chama de a metamorfose das mercadorias, né? Diz o Marx, o processo de troca da mercadoria se consuma em duas metamorfoses contrapostas e mutualmente complementares. Metamorfose é transformação, né? Quais são essas metamorfoses que a mercadoria passa? Primeiro, conversão da mercadoria em dinheiro e depois reconversão do dinheiro em mercadoria. É vender a tua mercadoria para conseguir um dinheiro e depois você pega esse dinheiro e usa esse dinheiro para comprar outra mercadoria. São duas metamorfoses. O primeiro, a mercadoria se transforma em dinheiro e depois o seu dinheiro se transforma numa outra mercadoria, que tem um valor de uso necessariamente diferente daquela mercadoria que você vendeu, porque ninguém vende banana para comprar banana, certo? Tá? Então, é importante já colocar desde já isso. A gente vende uma mercadoria e troca por dinheiro para poder adquirir um outro valor de uso diferente daquele que a gente vendeu. Os momentos da metamorfose das mercadorias são simultaneamente transações dos possuidores de mercadorias. Venda, troca de mercadoria por dinheiro. E de outro lado, compra, troca do dinheiro por mercadoria. E a unidade dos dois atos, vender para comprar. Para isso ficar mais claro, vamos colocar num diagrama. Desse lado aqui do diagrama, você tem um M que representa uma mercadoria, certo? Essa mercadoria, quando ela é trocada pelo dinheiro, você fez um ato de venda, tudo bem? Nenhum mistério nisso. Quando esse dinheiro ele foi utilizado para comprar uma outra mercadoria, né, diferente daquela que você produziu, isso é um ato de compra. Então, a metamorfose, que a gente está chamando de circulação simples de mercadorias, isto é, vender para comprar, isso é um ato que une em uma única, em uma unidade, esses dois lados, que é o lado da venda e de outro lado, o lado da compra. Veja que este não é o objetivo final do sujeito. Qual? A venda. Quando eu estou no nível da circulação simples de mercadorias, quando eu estou vendendo para comprar, né, o meu objetivo final, ele não é o dinheiro. Quando eu realizo a venda, eu ainda não consegui alcançar o meu objetivo final. Porque o meu objetivo final não é o dinheiro. O meu objetivo final é adquirir uma mercadoria que eu preciso, né? Então veja que a venda não é o objetivo final do sujeito, ele é uma etapa para que se chegue no seu objetivo. Mas somente se o produtor tiver sucesso nessa operação de venda,
ele poderá passar para a próxima. Evidente, né? Ocasionalmente, o vendedor poderá não concluir a etapa da venda. Tudo bem? É só porque o cara está colocando a mercadoria que ele vai vender? Não, ele pode não conseguir vender e aí o trabalho dele foi para o ralo. Tudo bem? Já a compra, a princípio, é mais fácil comprar do que vender uma mercadoria. Fica claro isso? O ato da venda, ele precisa de que alguém se interesse pela tua mercadoria e pague por ela ou algo que você considere equivalente. E como a gente está falando aqui de troca justa, alguém precisa pagar pelo valor da tua mercadoria, né, para que você consiga vendê-la. Então esse estágio não necessariamente ele vai se concretizar, o estágio da venda. Agora o estágio da compra é mais fácil, não quer dizer que ele sempre consiga acontecer, mas o estágio da compra é relativamente mais fácil, né? É mais fácil comprar do que vender uma mercadoria, pois o dinheiro é a mercadoria absolutamente vendável. O dinheiro, ele é a coisa trocável por todas as outras coisas, a máxima liquidez possível dentro de um sistema econômico, né? Isso assumindo que não haja nenhuma perturbação sistêmica no decorrer desse processo, certo? Né? Tá? É importante colocar aqui, então, o seguinte, tá? Percebam que na circulação simples de mercadorias, quando um produtor de mercadorias individual ou um pequeno produtor de mercadorias, eu vou chamar ele aqui de pequeno produtor mercantil, um pequeno produtor de mercadorias. Quando um pequeno produtor mercantil ele realiza uma venda, ele está fazendo com que o valor que está na mão dele, porque veja, a mercadoria tem um valor, a mercadoria carrega valor. Só que a mercadoria, eu estou chamando ela de forma particular do valor. Por quê? Porque a mercadoria é uma forma de valor, ela encarna o valor e ela serve, na verdade, para ser consumida. E cada mercadoria tem uma característica especial para ser consumida, né? Então, o valor que está contido numa garrafa d'água pode ser o mesmo valor que está contido, sei lá, numa capinha de telefone celular, certo? Só que as duas coisas são manifestações concretas completamente diferentes, embora ambas tenham a mesma substância, trabalho. Mas uma serve para beber e a outra serve para proteger o seu telefone. Então, assim, a mercadoria é uma forma particular do valor. Já quando ela se troca por dinheiro, no ato da venda, o pequeno produtor mercantil, ele adquire, ele pega nas mãos dele uma dada quantia da chamada forma geral do valor. Nós já insistimos muito nisso, que o dinheiro é a forma equivalente geral, né? O dinheiro, então, ele é a mercadoria trocável por todas as outras mercadorias, tá? A garrafinha d'água não é imediatamente trocável por todas as outras mercadorias. O dinheiro, sim. E depois, para concretizar essa circulação simples de mercadorias, isto é, eu me livrar da mercadoria que eu produzi e que para mim ela não é útil, e pegar um dinheiro para depois comprar uma mercadoria que aí sim para mim ela é útil, eu estou chamando isso de circulação simples de mercadorias. O que acontece então no ato da compra? O valor passa, enfim, da sua forma geral para a sua forma particular. Isso considerando a perspectiva de um vendedor, certo? Tá? O vendedor produziu, pegou aquela forma particular, transformou na forma geral e aí ele transformou novamente numa forma particular, só que diferente, qualitativamente diferente desse primeiro M. Veja, essa circulação simples de mercadorias, ela começa e termina no M, mas esse M, ele é qualitativamente diferente desse outro M. Como eu já disse, ninguém compra banana, ninguém vende banana para depois comprar banana de volta. A gente vende um objeto que tem um certo valor de uso para pegar o dinheiro e comprar outro objeto que tem um outro valor de uso que eu mesmo não produzo. Qual é o objetivo dessa circulação simples de mercadorias? É o valor de uso. O objetivo do pequeno produtor mercantil não é o valor de troca. Ele precisa passar pelo valor de troca
para ele conseguir seu objetivo, que é o valor de uso. Eu vendo o meu trabalho, troco por dinheiro, porque eu preciso comprar um óculos porque eu não estou enxergando bem. Esse é o meu objetivo. Percebam então aqui que o dinheiro, voltando no título dessa primeira parte, ele funciona como meio. Veja que ele está no meio. Ele funciona como meio de circulação. O que seria circulação? Você se livrar da tua mercadoria, transformar em dinheiro, pegar esse dinheiro e transformar de novo numa outra mercadoria. Toda vez que o valor se transforma da forma particular da forma geral, perdão, toda vez que o dinheiro se transforma da forma particular para geral, isso é uma etapa da circulação, e toda vez que o dinheiro se transforma da forma geral para a forma particular, isso é uma outra etapa da circulação. E esses dois atos juntos, vender para comprar, é um tipo de circulação no qual o dinheiro funciona como meio. Ele não é o objetivo, ele não é o fim, mas o meio. Percebe? Observação importante. Veja que a circulação de mercadorias distingue-se da troca direta de produtos não só formalmente, mas também essencialmente. Ou seja, o dinheiro mercadoria é um bem muito específico que entra nesse processo de circulação de mercadorias com uma função exclusiva, distinta de todas as demais. O dinheiro ele não é para ser consumido. Eu não troco o meu trabalho por dinheiro para comer o dinheiro. Eu troco o meu trabalho por dinheiro para pegar o dinheiro e comprar a comida que eu quero comer. Então, o dinheiro ele não entra nesse processo para ser consumido, somente para ser trocado. E por isso ele não desaparece do processo de circulação como todas as outras mercadorias. Se eu vendo uma garrafa d'água, essa garrafa d'água, para quem eu vendi ela, esse cara vai tomar a garrafa d'água e essa garrafa d'água desapareceu. Se ele quiser comprar uma outra garrafa d'água, ele vai ter que trabalhar de novo, pegar dinheiro e comprar comprar a água de mim. E eu também. Se eu quiser comprar um óculos novo para mim, eu vou ter que, se eu consumir já o meu óculos e ele não está mais prestando, né? Eu vou ter que trabalhar de novo para vender de novo, pegar o dinheiro e vender de novo, usar esse dinheiro agora para comprar um outro óculos, percebe? Agora, o dinheiro, ele não foi consumido. Eu não uso dinheiro no rosto, eu não como dinheiro. O dinheiro eu uso para trocar o meu trabalho pelo trabalho do outro. Por isso que ele é o meio de circulação. E essa é a segunda função do dinheiro, certo? Lembrando, a primeira função era medir o valor. Ele era uma régua que mede o valor das mercadorias, precisa se manifestar na forma que as mercadorias precisam exibir a quantidade de valor que elas têm na forma de preço, que é uma dada quantidade de um certo dinheiro, que o dinheiro está fazendo então o papel de medir imperfeitamente o valor das mercadorias. Aqui é uma outra função. O dinheiro não está só medindo o valor das mercadorias, ele também está fazendo isso. Mas aqui a função que a gente está observando mais de perto é que o dinheiro faz com que uma mercadoria se transforme na outra. Essa é a ideia. O dinheiro como meio de circulação, ele é um meio para que o produto do meu trabalho, o valor de uso que eu produzi, se converta na minha mão em um outro valor de uso distinto daquele que eu produzi. Ao contrário, então, o dinheiro não desaparece do processo de circulação. Ao contrário, ele precisa permanecer no processo de circulação para que as mercadorias sejam trocadas umas pelas outras. Num sistema de trocas complexo, o dinheiro precisa estar constantemente presente, porque senão as pessoas não conseguem trocar. O dinheiro, então, ele não desaparece do processo de troca e, pelo contrário, ele precisa permanecer no processo de troca para que o processo de troca, que a circulação de mercadorias simples, continue acontecendo. Então, o dinheiro nessa perspectiva não é uma finalidade do processo. Ter dinheiro só faz sentido se esse dinheiro for gasto. Certo? E, no entanto, veja, que ninguém precisa comprar apenas pelo fato dele ter vendido, certo?
Eu posso ter vendido uma mercadoria, peguei o dinheiro, eu preciso gastar esse dinheiro? Eu não preciso gastar esse dinheiro, eu posso... Se eu vendendo mercadorias, eu conseguir mais dinheiro do que eu sou capaz, ou do que eu quero consumir, ou se eu quero economizar esse dinheiro, eu posso guardar esse dinheiro, certo? Tá? Portanto, esse dinheiro que faz a mediação entre os produtores no processo de circulação mercadoria, ele pode ser guardado, não? E ao guardá-lo, eu estou armazenando a minha capacidade de comprar mercadorias. Imagina uma situação que é bem simples de entender. Eu vendi uma mercadoria que eu produzi e a mercadoria que eu produzi, ela tem um valor X. Só que eu preciso comprar uma mercadoria que tem um valor de 100x, certo? Digamos, um carro, né? Custa caro. O que eu posso fazer? Imaginando que não existe parcelamento, vamos imaginar isso, não existe parcelamento, não existe crédito, nada disso. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria vender a minha mercadoria, guardar o dinheiro, trabalhar de novo, vender mais mercadoria, guardar o dinheiro e aí guardando esse dinheiro até chegar nessa quantidade de dinheiro que é necessária para eu comprar a mercadoria que eu quero. Eu preciso então armazenar esse valor. Né? Veja que tem aqui já uma contradição no processo de circulação. O dinheiro ele é meio de circulação, ele não é o fim, ele serve para adquirir valores de uso que eu mesmo não produzo e ao mesmo tempo, quando eu vendo alguma coisa, eu não preciso necessariamente gastar esse dinheiro comprando outras mercadorias, eu posso guardá-lo, por exemplo, para poupar para comprar uma mercadoria mais cara à vista, certo? Mas para que possamos aprofundar a resposta para essas perguntas, explorarmos as consequências dessas respostas, a gente precisa primeiro pensar o seguinte problema. Tá? Eu vou falar rápido isso. Quanto dinheiro é preciso existir em um sistema de trocas em um mercado para que essas trocas possam ocorrer normalmente? Ou seja, sem que o dinheiro esteja sobrando ou faltando para completar a realização desse metabolismo social, certo? Né? Tá? Isso aqui é um dado que tem a ver com a ideia da teoria quantitativa da moeda, né? Que entende que o dinheiro ele precisa existir medindo o valor de todas as mercadorias que estão sendo vendidas, isto é, o dinheiro precisa existir na quantidade de trocas que estão sendo efetuadas, certo? E também na velocidade que essas trocas acontecem, né? Então tem esses dois fatores. A quantidade de dinheiro que precisa existir em circulação tem a ver com a quantidade de mercadorias que estão sendo vendidas e com o preço, o valor delas, e ao mesmo tempo precisa existir a quantidade de dinheiro que se adeque à velocidade com que essas mercadorias trocam de mãos. Percebe? Não vou me aprofundar muito nisso, porque isso aqui não é crucial para o nosso argumento, mas eu quero que vocês percebam que, antes de mais nada, esse circuito MDM, a circulação simples de mercadorias, aqui eu coloquei o exemplo mais básico de todos. Porque vejam que esse M vendeu para uma pessoa e conseguiu o D, e essa pessoa aqui que vendeu esse M pegou esse D e comprou esse M de outra pessoa. Agora, essa pessoa aqui, no polo oposto, ela também vendeu a sua mercadoria por dinheiro para comprar uma outra mercadoria. O que significa que essa circulação simples de mercadorias, esse MDM, ele se transforma numa cadeia infinita de MDMs, tudo bem? No metabolismo social. Um cara pega a mercadoria, troca por dinheiro e vende para outro. Esse pega a mercadoria que produziu, troca por dinheiro e pega uma outra mercadoria que outra pessoa produziu. Então, todas as mercadorias existentes, se a gente está considerando uma sociedade de pequenos produtores mercantis, todas as mercadorias existentes estão trocando de mãos e o dinheiro está permanecendo ali para poder lubrificar, azeitar essa máquina. Né? E mesmo que alguém retire dinheiro de circulação para poder guardar, por exemplo, para poder comprar uma mercadoria mais cara depois, quando ele compra a mercadoria, esse dinheiro todo que ele guardou voltou a entrar em circulação de novo, certo? Então foi um ato temporário de guardar o dinheiro, né? Para a gente partir para adiante, quero falar só mais uma coisa sobre a circulação simples de mercadorias. Na prática, na realidade, quem é que faz isso? Quem é pequeno produtor mercantil? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, um sujeito que tem um pequeno negócio, né,
de produzir, uma pessoa que tem um pequeno negócio de fabricar bolos para vender para festa de aniversário, salgadinhos, né? O que essa pessoa está fazendo? Ela está pegando o trabalho dela, às vezes o trabalho da família, certo? Vamos imaginar que não está contratando ninguém, ou que contrata uma pessoa, enfim. Ela pega o trabalho dela, certo? Transforma esse trabalho dela numa mercadoria, essa mercadoria ela vende para comprar aquilo que ela precisa, certo? Então, pagar a escola dos filhos, ir no cinema, comprar, encher a geladeira, ser feliz, certo? Isso significa que o pequeno produtor mercantil, ele não é um capitalista, tá? Daqui a pouco a gente vai entender o que é um capitalista. Mas a circulação simples de mercadorias não é circulação de capital, o que eu não expliquei o que é ainda, vou explicar só depois. Mas a circulação simples de mercadorias é uma circulação de valor. O valor está trocando de mãos, o valor está circulando pela sociedade num sistema de trocas complexas e o dinheiro é um meio para que esse metabolismo entre os produtores individuais e pequenos aconteça. Perceba então que um pequeno produtor mercantil, ele não produz para acumular. Ele pode até ter que guardar dinheiro, mas o objetivo dele não é guardar dinheiro. Ele produz para consumir outra coisa que ele mesmo não produz. O objetivo aqui, repito, não é o valor de troca. O objetivo dessa circulação simples de mercadorias é o valor de uso. Certo? Eu estou falando isso porque tem gente que acha que só porque o cara tem uma barraquinha de lanche, ele é um capitalista, percebe? Não. Gente, não é só porque eu vendo uma coisa que eu sou capitalista, porque vender e comprar é tão antigo quanto a humanidade. E a humanidade, o capitalismo não é tão antigo quanto a humanidade. O capitalismo é outra coisa. Ele aparece num estágio histórico específico e ele é diferente desse circuito MDM. No capitalismo, o objetivo do capitalista não é, depois eu explico qual é o objetivo, mas o objetivo do capitalista não é o valor de uso. O valor de uso é o objetivo de um trabalhador, que eu estou supondo que esse trabalhador não é contratado. É o que o pessoal chama de empreendedor hoje em dia, percebe? A maior, esmagadora maioria do que as pessoas chamam de empreendedor hoje em dia são pequenos produtores mercantis. Não são capitalistas. O que eles querem, o objetivo deles é o valor de uso, não é o valor de troca. Tá? Um camponês, um agricultor, um pequeno agricultor, ele pode ser proprietário até da terra, ele pode ser proprietário do trator, pode ser proprietário da casa, das sementes, ele investiu o dinheiro para produzir essa mercadoria, vender essa mercadoria e adquirir outra mercadoria que ele precisa. Mas o objetivo desse pequeno agricultor, né, não é acumular. O objetivo desse pequeno produtor é justamente pegar o dinheiro que ele tem e passar para frente para conseguir alguma coisa que ele quer. É por isso que a gente fica insistindo na ideia de que a gente acha que o termo empreendedor ele é criado para confundir a cabeça das pessoas, para fazer com que as pessoas entendam que um pequeno produtor mercantil e um grande empresário capitalista são a mesma coisa. Não, não são, não são. Em primeiro lugar, o pequeno produtor mercantil ele tem um objetivo completamente diferente do capitalista. Repito, o objetivo do pequeno produtor mercantil é o valor de troca. Percebe? Veja então que essa expressão MDM, né, ela tem o começo e o final, né, representados pelo mesmo M, a mesma forma particular, intermediadas pelo D, que é a forma geral. Mas esse M, repito, ele precisa ter um valor de uso diferente desse segundo M aqui. Senão não faz sentido a realização da venda para comprar. Sim? Né? E aí a gente viu então
que o dinheiro precisa permanecer no processo de circulação para que esse MDM que se torna outro MDM e esses MDMs que estão infinitamente encadeados possam acontecer com tranquilidade. Precisa ter o dinheiro mediando todas as trocas. Se faltar dinheiro, as trocas não tem como acontecer. Se sobrar dinheiro, isso aí vai desequilibrar o mecanismo de troca justa. Tá? Parte B. O curso do dinheiro. Então, diz o Marx, a quantidade de meio de circulação é determinada... Ah, não, isso aqui eu já falei, tá? Pela soma dos preços das mercadorias. Eu não vou repetir isso, tá? Não vou repetir isso. Aí vem a parte, a moeda, signo de valor. O dinheiro como meio de circulação precisa ser reconhecido por todos. Precisa ser oficial. Para o dinheiro servir como meio de circulação, ele precisa ser oficial, né? Caso contrário, ele perde sua capacidade de assegurar a realização das trocas dentro do sistema. Se ninguém confia no dinheiro, então o dinheiro não serve para nada. Ele não é mais dinheiro, certo? Passamos então a pensar no porquê da mercadoria dinheiro, o ouro, ter que se transformar em moeda para cumprir o seu papel de circulação. Quando o ouro se transforma em moeda, o ouro está passando de ser um material qualquer para ser um objeto oficializado e que tem um selo de garantia de que ele é um meio de circulação confiável dentro de um determinado mercado. Né? Percebe primeiramente que moeda não é a mesma coisa que dinheiro, tá? Moeda é um objeto que representa dinheiro, tudo bem? Tá? A moeda é um signo, a moeda é um símbolo, né? A moeda simboliza a ideia de dinheiro. O Marx observa que na circulação, por exemplo, as moedas de ouro, historicamente, lá na Grã-Bretanha, né, elas iam se desgastando, né, conforme as pessoas carregavam as moedas e ia raspando uma na outra. Umas se desgastam mais, outras menos, né? Ou seja, o título, o número que está na moeda impresso oficialmente, digamos, aqui tem uma determinada quantidade de peso de ouro, né? Ele vai se distanciando da real quantidade do peso de ouro que existe na moeda, porque a moeda desgasta, né? E aí a quantidade de ouro que tem nela começa a ser cada vez menor em relação àquilo que está estampado na cara dela, certo? Isto é, a forma da moeda, sem a qual o dinheiro da mercadoria não pode circular de maneira oficial, ela acaba tornando o lugar do próprio dinheiro mercadoria, que é o suporte de valor, né? Percebe? O que está estampado na moeda, o número que está estampado na moeda, ele começa a ser socialmente mais importante. O símbolo começa a ser mais importante do que o próprio material, o ouro, né? O símbolo moeda representa o dinheiro de modo mais fácil, inteligível, do que a própria substância. A possibilidade e a necessidade crescente de se usar na circulação o símbolo puro do dinheiro, isso aqui eu falei no começo da aula, a respeito da desmaterialização, né? O dinheiro precisa se livrar da sua corporeidade para ele assumir o seu conceito, né? A possibilidade e a necessidade crescente de se usar na circulação o símbolo puro do dinheiro, ao invés da própria mercadoria dinheiro, vai criando no mercado o papel moeda. E aí depois, mais para frente ainda, o dinheiro imaterial. Fica claro, esse momento é crucial da nossa conversa. O que nós estamos dizendo aqui? Lembra que eu falei que tinha uma contradição entre dinheiro como medida de valor e dinheiro como meio de circulação? Veja, o ouro é uma boa medida de valor. Ele é uma medida de valor confiável. Porque eu sei quanto o ouro é produzido, eu sei que o ouro é pesado e eu sei que o ouro não enferruja, eu sei que o ouro é divisível. Ele é uma boa maneira de medir o valor. Mas o dinheiro não é uma boa maneira de fazer o valor circular. Aqui num exemplo bobo. Primeiro porque as moedas vão se desgastando e aí acaba ficando mais importante o símbolo que está na frente
do que o próprio peso em ouro que aquela moeda tem, percebe? Mas mais importante do que isso, perceba que carregar ouro para comprar uma coisa pode ser muito inviável. Por exemplo, se eu quero comprar um cafezinho, comprar cafezinho em ouro é meio ruim, né? Porque eu tenho que pegar um grãozinho de ouro para comprar um cafezinho, ou pior ainda, se eu quero carregar uma grande quantidade de ouro de um lugar para o outro, eu vou precisar de uma segurança enorme, porque se alguém vai lá e assalta aí esse carregamento de ouro, perdi todo o valor que eu tinha. Então, assim, o ouro ele é um bom meio de circulação, perdão, o ouro é um bom meio de medir o valor. O ouro é um bom material para ser medida de valor, mas conforme a circulação se torna mais complexa, ele começa a ser cada vez mais limitado para permitir a circulação de mercadorias. Percebe? E aí, esse material que tem valor em si mesmo, ele passa a ser cada vez mais substituído por outros materiais que não têm valor em si mesmo, mas que carregam muito mais o símbolo. O símbolo. Então veja que o dinheiro vai se desmaterializando e vai se tornando cada vez mais simbólico. Cada vez mais simbólico. E isso é necessário para que o dinheiro atue de forma cada vez melhor como meio de circulação. Quanto mais imaterial, quanto mais simbólico, quanto mais simples, e não importa se ele se desgasta ou não, melhor ele funciona como meio de circulação, percebe? Só que daqui a pouco vai vir o outro lado da moeda. Quanto mais o dinheiro é um bom meio de circulação, pior ele é enquanto medida de valor. Essa é a contradição. Por quê? Porque pensa no papel moeda, por exemplo, tá? Lá na Grã-Bretanha, a época do padrão ouro. O papel moeda, ele circulava porque o banco dava uma garantia para as pessoas de que aquele papel era conversível em ouro a qualquer momento que elas fossem no banco e quisessem trocar o papel por ouro, certo? E o ouro era o dinheiro. O papel era somente uma forma de facilitar a circulação, de fazer com que a troca de mercadorias acontecesse sem que o ouro estivesse atrapalhando a troca de mercadorias e o cara não conseguisse vender o que ele quer vender porque o cara não tinha um grãozinho de ouro para dar para comprar o café que ele fez, certo? Então a contradição é a seguinte: quanto mais o dinheiro é eficiente como meio de circulação e, portanto, mais desmaterializado, mais simples, mais inteligível, pior ele é como medida de valor. Por quê? Porque pensa na Inglaterra de novo. Se todo mundo que tem aquele papel que garante ir no banco trocar por ouro, se todo mundo, por algum motivo qualquer, vá ao banco ao mesmo tempo, pedindo troca por ouro, não vai ter ouro para todo mundo ao mesmo tempo. Então, enquanto medida de valor, o papel moeda não é tão eficiente quanto o ouro. Por quê? Porque o papel moeda é sujeito a uma instabilidade, a uma crise monetária que pode simplesmente ocorrer porque todo mundo vai ao banco ao mesmo tempo para trocar suas notas por ouro. E aí, aquele papel que você tinha na sua mão e que garantia o poder de compra, se acontece essa crise monetária, meu amigo, minha amiga, esse papel não vale mais nada. Você pode jogar ele no fogo e queimar. Percebe? Eu vou simplificar então, repetir e sintetizar qual é a contradição, tá? Entre o dinheiro como meio de circulação e o dinheiro como medida de valor. Quanto mais o material que representa o dinheiro é eficiente como medida de valor, mais ele tem chance de criar problemas como meio de circulação. Ele se torna mais ineficiente como meio de circulação. Os materiais que medem bem o valor, eles podem ficar raros, podem ficar escassos, certo? E esses materiais que medem bem o valor podem não ser tão eficientes para realizar esse metabolismo das trocas, facilitar que as trocas aconteçam.
E ao contrário, quanto mais o dinheiro é eficiente como meio, quanto mais o material que representa o dinheiro, que simboliza o dinheiro, ele é eficiente como meio de circulação, mais ele tem chance de causar problema enquanto medida de valor. E essa contradição é importantíssima para a gente entender a sociedade contemporânea. Ela é fundamental para a gente entender a sociedade contemporânea. Porque boa parte das crises que a gente vive na sociedade contemporânea tem a ver precisamente com essa contradição entre o dinheiro como medida de valor e o dinheiro como meio de circulação, gente. Cada vez mais o dinheiro precisa circular de maneira eficiente, rápida, porque as nossas trocas estão cada vez mais rápidas e cada vez mais aceleradas. Só que na medida que o dinheiro se desmaterializa e ele realiza essa capacidade cada vez maior de promover a circulação de mercadorias, por outro lado, cada vez mais o dinheiro ele é difícil de você confiar nele. Percebe? Porque depende do superávit primário que o Estado tem que gerar, da proporção entre a dívida pública e o PIB. Tem uma série de coisas que o mercado financeiro observa para dizer se o dinheiro de um país presta ou não. Percebe? Se esse dinheiro está mais ou menos valorizado no câmbio mundial ou não. Então, cada vez mais o dinheiro que a gente tem, ele é instável e dado a crises, né? Tá? Cada vez pior ele é para servir como medida de valor. É por isso que, como eu disse anteriormente, quando você tem uma crise valendo mesmo na bolsa de valores, etc., criptomoedas, para onde que os investidores, grandes investidores, e principalmente aqueles que são talvez os mais conservadores, para onde que eles correm? Eles correm para comprar ouro. Porque o ouro é uma boa medida de valor. O ouro conserva o valor. Mas ele não é bom para levar para comprar um cafezinho. Para vender cafezinho bastante a milhão cada vez mais na Starbucks, você precisa que o cara pague em Pix. Tá entendida a contradição? Anotada a contradição? Enfim, o papel moeda, que é apenas um símbolo, um modo de existência meramente formal, acaba se adequando mais do que o próprio ouro à função do dinheiro como meio de circulação. É o que eu acabei de falar, tudo bem? O dinheiro começa a se libertar do seu corpo material e alcança de modo mais adequado o seu próprio conceito, a sua natureza, tal como ele existe no modo capitalista de produção. O dinheiro no modo de capitalista de produção, ele é uma forma independente, autonomizada de existência da riqueza. O dinheiro no modo capitalista de produção, ele é muito mais o objetivo do que o meio. E eu vou explicar isso melhor depois. Hein? Tá? O dinheiro como forma pura da riqueza, como sinônimo da própria riqueza, sendo essa sua forma de existência a forma adequada de existência do dinheiro dentro do modo capitalista de produção. Sim? No modo capitalista de produção, o dinheiro se torna o objetivo final, né? Agora, o valor, isto é, o trabalho social, é visto a partir de uma forma que pode ser cristalizada, armazenada, acumulada infinitamente. Entenderam por que o dinheiro ele tem um papel diferente no modo capitalista de produção? Porque agora o dinheiro permite que o valor, o trabalho socialmente realizado, ele possa ser cristalizado, armazenado e acumulado infinitamente. Entre aspas, né? Porque assim, se for um dinheiro material, ele não pode ser acumulado infinitamente. Mas quanto mais desmaterializado for o dinheiro, aí sim, mais eu posso acumular esse dinheiro infinitamente. Porque se o dinheiro é só um número, nada me impede de acumular esse dinheiro ao infinito. Se o dinheiro nunca tivesse deixado de ser ouro puro, ele não poderia ser acumulado infinitamente. Para o modo capitalista de produção se desenvolver, ele teve que abrir mão de uma forma de representação do valor que era boa para medir o valor das mercadorias e teve que assumir
material ou uma coisa imaterial, sim, puramente simbólica, né, que permite que esse dinheiro seja armazenado até, sei lá, onde a pessoa conseguir armazenar, certo? Só que isso provocando no sistema como um todo, né, uma série de possibilidades de rupturas, de crises, de instabilidades de natureza propriamente monetária, financeira. Tá? Chegamos, gente, na última parte da nossa exposição, que é o dinheiro. Então, foi o final do que eu acabei de falar, o dinheiro como forma social autonomizada da riqueza, percebe? O nosso percurso aqui foi começar de onde o dinheiro ele tinha que ter materialidade para medir o valor das coisas, e depois a gente viu que o dinheiro ele não é o fim do processo, mas ele é um meio do processo. Só que o dinheiro, quando ele vai sendo o meio do processo num sistema que se torna cada vez mais complexo, mais mundializado, né, o que acontece? O dinheiro vai se desmaterializando e aí numa sociedade capitalista o dinheiro se torna não mais o meio, mas ele se torna o fim. Ele se torna a própria riqueza. O dinheiro é o éter, aquela substância que se transforma em qualquer outra substância. E isso dá um poder para o indivíduo, que é o poder de transformar qualquer coisa em outra coisa. Percebe? E vamos analisar aqui então os últimos elementos importantes para a gente entender o dinheiro no modo capitalista de produção. Primeiro, o dinheiro precisa servir, então, como eu já insisti aqui, para ser um meio de entesouramento. Ô tio Patinhas aqui. O dinheiro precisa servir para armazenar valor. Justamente quando alguém vendeu alguma coisa e pegou esse dinheiro e não usou esse dinheiro para comprar outra coisa. Ele só pegou esse dinheiro para guardar. O exemplo que eu dei era guardar o dinheiro para comprar um carro, porque você precisava juntar dinheiro para comprar uma mercadoria mais cara. Mas você pode juntar dinheiro para uma série de finalidades. E depois eu falo melhor sobre elas. Você não precisa juntar dinheiro só para comprar uma coisa que é mais cara do que você produz. Você pode juntar dinheiro por N motivos. Agora, o dinheiro precisa, o material do dinheiro, seja ele dinheiro mercadoria, ou seja ele dinheiro puramente simbólico, ele precisa ter a capacidade de armazenar o valor. Porque senão aquele dinheiro que eu guardei, ele vai perdendo poder de compra e não adiantou nada eu guardar ele. Percebe? O que acontece se o dinheiro for retirado de circulação, então? Ou seja, se uma pessoa que faz uma venda escolhe guardar ao invés de gastar o dinheiro, certo? Vejam que nós já tínhamos ensaiado essa pergunta logo acima e chega o momento de nos defrontarmos com ela. Aí diz o Marx, com o primeiro desenvolvimento da circulação de mercadorias, desenvolve-se também a necessidade e a paixão de reter o produto da primeira metamorfose, ou seja, o dinheiro, né? A mercadoria é vendida não para comprar mercadoria, mas para substituir a forma mercadoria pela forma dinheiro. Então o dinheiro se torna objetivo do agente que entra no processo de circulação de mercadorias. De todo mundo? Não. Até hoje existe, de monte, é o que mais tem, gente que usa o seu trabalho para conseguir um dinheiro para comprar outras coisas. Mas é claro que existe gente que de alguma maneira vende algum tipo de mercadoria para conseguir dessa venda não exatamente a capacidade de comprar outras mercadorias, mas sim a capacidade de armazenar, entesourar, guardar dinheiro, acumular dinheiro. Sim? E para isso o dinheiro precisa ter essa capacidade de entesourar, de guardar o valor, de conservar o valor. Certo? 2. Ah não, 2 ainda não. Então, reter ouro ou reter dinheiro, portanto, é uma ação que se sustenta... Para que alguém guarda dinheiro? Alguém poderia perguntar isso, né? Para que alguém guarda dinheiro? Né? Tem um colega nosso, professor aqui da Facecom, que ele usa a expressão, o dinheiro não serve para nada. Exatamente porque ele está pensando no dinheiro como meio de circulação, isto é, você não come dinheiro, né? E ele diz, para você ser um economista, você precisa entender que o dinheiro não serve para nada, isto é, o dinheiro não tem uma utilidade própria, né, em termos de ser consumido, percebe? Mas, por outro lado, veja, o dinheiro ele tem uma utilidade própria, ele serve para uma coisa que nada mais serve.
né? O dinheiro é a capacidade, você tem uma capacidade relativamente infinita de acumular o poder de comandar o trabalho de qualquer pessoa na sociedade. O dinheiro te dá um poder, o poder de comandar o trabalho dos outros, especialmente se você tiver muito dinheiro, né? Então, o reter o dinheiro pode parecer uma ação absurda, né? Porque o dinheiro não serviria a princípio para outra coisa que não fosse para comprar coisas, mas acumular dinheiro é uma ação que se sustenta pelo fato de que o dinheiro é sempre o bem mais facilmente trocável, a maior liquidez dentro de um sistema de mercado. O processo de produzir algo primeiro para depois obter o dinheiro e só então comprar o que você quer é um processo sujeito a várias incertezas. Percebe? O pequeno produtor mercantil, ele tem uma situação relativamente frágil diante de uma pessoa que tem muito dinheiro. Por quê? Porque o pequeno produtor mercantil, como eu disse lá no começo, ele precisa produzir a mercadoria, ele precisa conseguir vender a mercadoria. Ele não sabe se ele vai conseguir vender a mercadoria. E só se ele vender essa mercadoria, ele consegue o dinheiro, e considerando que a troca seja justa, tudo bem? Que o dinheiro que ele tem tem o mesmo valor da mercadoria que ele vendeu. Percebe? Então esse é um processo sujeito a incertezas. O produtor não sabe se ele vai vender e por quanto ele vai vender, se ele vai conseguir o dinheiro que ele acha que ele merece conseguir. Percebe? Né? Então, incertezas de vários tipos. Uma delas é que na prática nossos produtos podem ou não ser vendidos no mercado. Por isso, o dinheiro representa esse poder, o poder de tudo. Porque se eu tenho muito dinheiro acumulado na minha mão, eu não preciso me preocupar se alguém vai comprar o que eu produzi ou não. Eu não preciso nem produzir nada. Se eu sou herdeiro e tenho um monte de dinheiro na minha mão, meu amigo, eu posso só sair torrando esse dinheiro. É o poder de tudo. É o poder de comprar a consciência das pessoas, é o poder de comprar as melhores coisas que existem, é o poder de, enfim, subornar policial. Tá? O dinheiro cristaliza o poder social da produção, porque ele é trocável por qualquer coisa produzida. Aí diz o Marx, a potência social, que é o trabalho, torna-se potência privada da pessoa privada. E o próprio dinheiro. O dinheiro é uma tecnologia importantíssima. O dinheiro também é uma potência social. Só que ele deixa de ser um meio de as pessoas trocarem trabalho para ser um meio de acumular poder nas mãos de uma pessoa privada. Ficou clara a diferença? Tem que estar clara essa diferença. Porque é isso aqui que é a especificidade do dinheiro no modo capitalista de produção. O pequeno produtor mercantil sempre existiu. Sempre existiu. Agora, a pessoa que acumula dinheiro extraordinariamente e que tem esse poder social de tudo, isso é uma coisa que foi desenvolvida pelo modo capitalista de produção. A pessoa ter o maior poder social possível por causa do dinheiro que tem, isso é invenção do capitalismo. Porque antigamente as pessoas tinham poder porque elas botavam medo nas outras, porque elas tinham exército, porque elas tinham Deus, né? Enfim. E as pessoas também tinham muito dinheiro, né? Algumas eram ricas, sempre existiu gente rica e gente pobre. Só que no capitalismo, o maior poder social que existe é ter dinheiro. O maior poder social que existe é ter dinheiro. Tá? O impulso de entesouramento, então, minha gente, ele é desmedido por natureza. A vontade de guardar dinheiro e de acumular dinheiro e de ter cada vez mais dinheiro é uma coisa que é desmedida. Ela é um saco sem fundo, ela não tem fim pela sua própria natureza. Seja qualitativamente, seja segundo sua forma, acumular dinheiro é algo a princípio desprovido de limites. De maneira abstrata, a gente pode dizer que você pode acumular dinheiro de maneira infinita. Algumas formas de dinheiro não dá para ser acumulado infinito, mas principalmente o dinheiro simbólico, não existe limite para acumular. Então não existe limite para você ter mais poder que o outro.
Na medida que você consegue acumular mais que o outro, você tem mais poder que o outro. Veja que a possibilidade de se acumular valores de uso é algo que fisicamente alcança até certo limite. Eu já falei isso, agora acabei de falar, né? Até mesmo o ouro. A possibilidade de acumular valores de uso é algo que fisicamente tem um limite. Imagina que eu sou uma pessoa, um comerciante, e eu acumulo no meu estoque os valores de uso que são super valiosos. Sei lá, por exemplo, relógios, joias, brincos. Quantos relógios, joias, brincos uma pessoa pode ter no mundo? Cara, tem um limite. O limite é o espacial até, né? Quanto você consegue colocar de ouro dentro de uma sala, entende? Agora, quanto dinheiro imaterial você consegue ter dentro do teu telefone celular, isso fica cada vez mais desprovido de limites. Né? Veja, o próprio estoque do ouro é finito e o crescimento desse estoque não se dá apenas de acordo com a vontade dos seres humanos. Mas o dinheiro na forma simbólica, ele passa a ser a cada vez mais a transpor as barreiras físicas da acumulação. Percebe? O dinheiro na forma simbólica, ele transpõe as barreiras físicas que antes impediam uma acumulação infinita. Certo? Como consequência de haver necessidade de entesouramento, seja por parte dos indivíduos, seja por parte das empresas ou nações, porque precisa ter entesouramento. Um país precisa ter reservas. Uma pessoa precisa ter uma poupança por vários motivos, certo? A gente volta para uma outra questão. Desculpa, eu vou pular isso aqui, tá? Que é o fato de que é a teoria quantitativa da moeda, né? Só para resumir, você precisa ter uma quantidade... Quanto dinheiro precisa existir em circulação? Precisa ter uma quantidade de dinheiro equivalente às mercadorias que foram produzidas e estão sendo trocadas, vezes a velocidade com que essas mercadorias se trocam, vezes a necessidade de tirar dinheiro de circulação para ser guardado. Moral da história, você precisa ter em circulação a quantidade de dinheiro necessária para que as mercadorias se troquem e para que também as necessidades de entesouramento daquele dinheiro que é retirado de circulação também sejam atendidas. E o dinheiro precisa ser retirado de circulação não só porque as pessoas são gananciosas, mas porque o Estado precisa ter caixa, a gente precisa ter uma poupança, porque se acontecer alguma coisa com a gente precisa ter uma reserva, e aí por diante, certo? Então a quantidade de dinheiro necessário tem a ver com a circulação, mas também com a necessidade de entesouramento. Tá? Falei rapidinho porque isso aqui não é tão importante. Muito bem. B. O dinheiro também pode servir não só o dinheiro como forma autonomizada, o dinheiro simbólico, o dinheiro que se desmaterializa, o dinheiro que já não precisa mais de corporeidade para existir, né? Ele pode, primeiro, então, ser meio de entesouramento e, dois, ele pode ser também meio de pagamento. Tá? E o que é o meio de pagamento? O meio de pagamento é o seguinte, eu compro hoje esse telefone celular, mas ao contrário do exemplo que eu dei no começo, de que eu ia precisar juntar dinheiro para comprar o celular, é claro que isso na realidade nossa não acontece. O que acontece? Eu vou lá, compro o celular e falo assim, parcela. Então, nesse caso, o dinheiro não está servindo como meio de compra, ele está servindo como meio de pagamento. Ele não está servindo como meio de circulação, ele está servindo como meio de arcar com uma dívida que você fez. O dinheiro serve para pagar parcelas de uma promessa. Isso é o dinheiro como meio de pagamento. Percebe que ele tem uma função diferente do dinheiro como meio de circulação? Uma coisa é eu pegar dinheiro aqui e comprar uma mercadoria e consumir essa mercadoria. Outra coisa é eu comprar mercadoria e depois eu ter que ir pagando aos poucos, né, em parcelas, né, o preço dessa mercadoria em um carnê, um boleto ou, enfim, uma conta que chega na nossa casa, certo? Né? Lê rapidinho o texto. Mas e se eu não puder esperar pelo tempo de juntar uma poupança para comprar algo que eu preciso agora? Compra-se por uma mercadoria e paga-se por ela depois, né? Essa possibilidade também brota de uma necessidade interna do desenvolvimento do próprio processo de circulação.
pode ser necessário pagar aos poucos por um bem que requer uma grande soma de dinheiro, por exemplo, uma casa, né? Ou pode ser necessário levar em conta a sazonalidade de diversos ramos da produção. Por exemplo, um agricultor, ele precisa comer ao longo do ano, mas ele não colhe todo dia, né? Dependendo do produto que ele planta. Ele vai colher, de repente, sei lá, de 6 em 6 meses. Enquanto ele não colhe, ele precisa ir adquirindo mercadorias, né? E aí, para isso, ele vai precisar pagar depois. Ele fala, eu vou pagar quando eu tiver o produto do meu trabalho realizado, isto é, vendido. Percebe? Veja que o que está acontecendo aqui, o que a gente está vendo, é que o dinheiro ele não se separa da promessa de pagamento. A existência do dinheiro tem tudo a ver com uma coisa que é a dívida e também o crédito. Não dá para a gente pensar no dinheiro somente como um meio de compra, mas a gente precisa pensar no dinheiro como um meio de pagamento. Primeiro a gente pensar no dinheiro como tesouro e depois o dinheiro como meio de pagamento. O dinheiro como uma coisa que eu empresto para outra pessoa, para ela poder comprar e depois ela me paga de volta. Quero falar uma palavrinha sobre isso. Hoje em dia tem o pessoal da teoria moderna, né? A TMT, né? Teoria Moderna Monetária. MMT, Modern Monetary Theory, né? A MMT. E eles têm uma ideia interessante, inclusive sobre a antropologia do dinheiro, né? Eles dizem que o que aparece primeiro na história não é o dinheiro. Aquela história de que as pessoas faziam escambo, depois o escambo elas passam a... Ela não consegue mais encontrar alguém que tem um produto que ela queira, ela passa ao invés do escambo, ela passa a trocar por conchinha, e aí depois vai se criando dinheiros, formas de dinheiro tipo sal, etc. Eles falam, tudo bem, pode ter acontecido, só que antes do próprio dinheiro aparece o crédito, a promessa. Veja então que o dinheiro ele é muito mais um produto da promessa de pagamento do que o contrário. A promessa de pagamento ser uma consequência da invenção do dinheiro. É uma ideia importante. Sabe por que ela é antropologicamente confiável? Porque se você pensa numa sociedade de pequenos produtores mercantis, muito, vamos dizer assim, com uma fraca divisão do trabalho, né? Pouca tecnologia, né? Essa questão da sazonalidade da produção ela é super importante. Imagina, um pescador ele pesca peixe todo dia, né? Mas se ele come farinha de mandioca, ele não produz, quer dizer, o produtor da farinha de mandioca, ele não produz farinha de mandioca todo dia, ele produz uma certa quantidade numa parte do ano, uma grande quantidade, e daí ele vende, certo? Mas o cara que faz a farinha de mandioca, ele quer comer peixe. O que ele faz com o cara do peixe? Ele fala, olha, me dá aí um peixe, eu vou comer, tá? Você vai lembrando aí de quantos peixes você foi me dando para eu comer. Quando eu tiver pronta a produção de farinha de mandioca, eu vou te entregar nas mãos uma quantidade de farinha de mandioca equivalente aos peixes que você já tinha me entregue. Isto é, dívida. Dívida. Antes mesmo de aparecer o dinheiro, você já pode ter dívida pela troca simples de mercadorias. Pela troca direta de mercadoria. Troca de M por M. M por M. Na troca de M por M já existe a forma ideal e simbólica do dinheiro. Percebe? Mesmo na troca mais, vamos dizer assim, rudimentar que se pode imaginar, já existe a imagem simbólica do dinheiro, né? Se manifestando na figura do quê? Olha, eu tô te dando agora, você me entrega o que você tem depois. É a dívida. É a dívida. Quando isso acontece, o vendedor se torna credor e o comprador se torna devedor, percebe? Quando o cara que pega o peixe,
né? Entrega o peixe primeiro para o cara que produz a farinha. O cara que está entregando peixe, mesmo que não exista dinheiro nessa circunstância, o cara que está entregando peixe, ele é um credor. E a pessoa que está comprando peixe, né, e que vai usar a sua farinha mais tarde como meio de pagamento, ela é um devedor. E quando isso se converte na troca mediada pelo dinheiro, aí o sistema de crédito ele se transforma num sistema mesmo. E é por isso que a pessoa que entesoura o dinheiro, o tio Patinhas, ele se transforma no primeiro grande credor do sistema monetário capitalista. Historicamente, quem foram esses caras? Os primeiros tio Patinhas, que entesouraram dinheiro e se transformaram nos primeiros banqueiros, nos primeiros agiotas, nos primeiros usurários. Cara, foram os comerciantes do comércio ultramarino durante as grandes navegações europeias. Sim, eles vendiam e sempre vendiam na forma de trocas não justas, certo? O capital mercantil funcionava com base em trocas em que se explorava tanto o lugar onde ele ia comprar quanto o lugar onde ele ia vender. Ele comprava muito mais barato do que o negócio valia e vendia muito mais caro do que o negócio valia. E ele adquiria o quê? Essa diferença, né, que é da diferença que provém da exploração comercial, do monopólio comercial, que não é livre concorrência. Monopólio não é livre concorrência. Do monopólio, ele tirava um excedente daquele M que ele podia simplesmente guardar. E ele ia guardando, certo? E na medida que ele guarda, esse dinheiro ele precisa dar um jeito de fazer alguma coisa com ele, né? Inclusive a ideia de que esse dinheiro pode se transformar em mais dinheiro, já que ele tem muito dinheiro guardado, ele empresta esse dinheiro, a pessoa usa esse dinheiro para comer, comprar mercadoria, pagar as dívidas dela, e depois ela devolve esse dinheiro com juros. Devolve esse dinheiro com juros. Aqui a gente está vendo o germe daquilo que agora sim nós vamos chamar de capital. Entenda. Deixa eu colocar uma coisa aqui para ver se eu fiz esse diagrama. Não, eu não fiz esse diagrama, mas eu vou passar para um diagrama que vai aparecer na próxima aula de novo. Veja, o mecanismo de crédito, ele começa não com uma mercadoria, ele começa com alguém que tem dinheiro. O começo dele é a forma geral. A pessoa que entesourou e tem um monte de dinheiro guardado, como ela faz para fazer com que esse dinheiro dela guardado traga-lhe benefícios? Que tipo de benefício um tio Patinhas pode tirar do dinheiro que ele tem guardado no seu cofre? Ora, ele pega o dinheiro que ele tem guardado no cofre dele e circula, joga esse dinheiro na mão de uma pessoa, certo? Essa pessoa, ela vai usar esse dinheiro para comer, para comprar alguma mercadoria, etc. Enfim, para viver. E aí ela vai ter que devolver depois, ela vai ter que produzir uma mercadoria, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que conseguir de volta o dinheiro que ela pegou emprestado para devolver esse dinheiro para o seu credor. Só que olha uma coisa interessante, quando a gente fala do MDM, quando a gente fala da circulação simples de mercadorias, nós estamos falando de uma circulação de valor que veja a importância do que eu falei no começo, considerando que estamos falando de trocas justas em um sistema em equilíbrio. O valor quantitativo desse M é igual desse último. Ambos têm a mesma quantidade de trabalho, ambos requereram o mesmo esforço. Eu não estou trocando algo de uma dada quantidade por algo de uma outra quantidade maior. O que eu estou trocando é algo de uma dada qualidade por algo de uma qualidade diferente. E esse é o meu objetivo. Quando o tio Patinhas pega o dinheiro que ele entesourou, ou quando eu digo para você, não, pode comprar hoje e pagar amanhã, só que com juros, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu dinheiro,
entregando na sua mão, aí você vai ter que se virar para conseguir vender uma mercadoria para me devolver o dinheiro na mão. Perceba que aqui o primeiro D, ele é qualitativamente igual ao segundo D, porque uma nota de 100 reais é a mesma coisa que outra nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais serve para a mesma coisa que outra nota de 50. E mais ainda, uma nota de 100 reais é a mesma coisa que duas notas de 50. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Então, para que alguém empresta dinheiro para outra pessoa devolver para ela a mesma quantidade de dinheiro? Só se for o teu amigo, teu parente, alguém que tem uma consideração especial por você, certo? Porque normalmente no mundo, uma pessoa que empresta dinheiro, ela empresta dinheiro esperando obter uma quantidade aumentada de dinheiro em relação àquela que ela emprestou primeiro. O objetivo mudou. Veja que primeiro o ato começa com uma compra, depois ele passa para uma venda, percebe? E a simples inversão dos fatores alterou radicalmente o que está acontecendo aqui em termos sociais. Aqui nós não temos um pequeno produtor cujo objetivo é comprar aquilo que ele mesmo não pode produzir. Aqui nós temos um entesourador cujo objetivo é conseguir de volta uma soma de dinheiro maior do que aquela que ele emprestou no começo. O objetivo aqui não é qualitativo, o objetivo aqui é quantitativo. O objetivo aqui não é o valor de uso, o objetivo é o valor de troca. E, portanto, o nome disso aqui é circulação de dinheiro como capital. DMD' é a circulação de dinheiro como capital. O dinheiro está circulando para ele aumentar quantitativamente e aí depois o cara pega esse dinheiro aumentado, empresta de novo para aumentar mais ainda e conseguir aquele objetivo que nós falamos, que é o de entesourar infinitamente. Infinitamente. O objetivo do MDM, ele tem um fim. O objetivo do MDM, qual é o fim dele? Produzir a banana, troquei por dinheiro, comprei o ingresso para o cinema. Pronto, agora eu quero ir no cinema de novo. Eu tenho que produzir outra banana para conseguir outro dinheiro para ir no cinema de novo. Na medida que as mercadorias que eu produzo, vendo, elas vão sendo consumidas, esse processo tem que sempre ser reiniciado do zero. Aqui não tem acumulação. Pode ter acumulação? Pode ter. A gente até discute isso depois na aula que vem, se vocês quiserem que eu aprofunde essa pergunta. A pessoa, porque ela vendeu e ela teve sucesso, conseguiu ter muitas vendas e ela conseguiu produzir em larga escala para ter mais vendas, ela pode sair desse estágio de um pequeno produtor mercantil que realiza a circulação simples de mercadorias para se transformar em um capitalista cujo objetivo agora não é mais consumir, mas sim acumular. Isso pode acontecer, pode acontecer. A ilusão da sociedade capitalista é justamente essa, que você pode passar de um pequeno produtor mercantil para um grande Elon Musk da vida, certo? O importante aqui não é isso. O importante aqui é a gente entender que são duas formas distintas, opostas. Qualitativamente são uma coisa, outra coisa, outra coisa. A circulação de dinheiro como capital, repito, ela começa com uma forma geral, termina com uma forma geral, que é a mesma coisa, uma nota de 100 é igual a uma nota de 100, só que ela tem uma diferença quantitativa entre o começo e o fim. E aqui, a mercadoria, ela não é mais o fim, a mercadoria agora é o meio. A mercadoria agora é só uma maneira de fazer com que o teu dinheiro se transforme em mais dinheiro. Antes, o dinheiro era o meio. O dinheiro era a coisa que não servia para nada. Agora, aqui, a mercadoria, ela tanto faz qual mercadoria que é. Se eu sou um comerciante, eu peguei meu dinheiro, comprei um estoque de jujuba, vendi por mais dinheiro do que eu tinha no começo, parabéns, comerciante, você teve sucesso como capitalista.
certo? Se eu sou... Isso eu estou falando de um... Porque pode ter pequenos comerciantes, tudo bem? Agora, o comerciante que faz esse processo... O que é um pequeno comerciante? É um cara que pega o dinheirinho que ele tem, compra uma mercadoria para vender, ele vende essa mercadoria, aí ele pega o dinheiro da venda dele, almoça com a família e compra um pouquinho mais de mercadoria para vender de novo. É o cara que tem um mini box, um pequeno comércio, etc. Isso não é capitalista, cara. Isso não é capitalista. Isso não é capitalista. Porque ele não acumula, ele não usa o processo de compra e venda para acumular. Aqui não, aqui não. Aqui é diferente. Aqui o objetivo... Qual mercadoria é? Tanto faz como tanto fez. Pode ser jujuba, pode ser chapéu feio, pode ser granada, pode ser gasolina, pode ser arma nuclear. Tanto faz, cara. Tanto faz. O que importa não é a mercadoria que o cara produz. O que importa é se ele consegue vender essa mercadoria e obter no final uma quantidade de dinheiro maior do que ele tinha no começo. Aqui nós estamos falando de capital. Aqui nós estamos falando de um capitalista. Veja, eu não estou falando que o lucro transforma alguém em capitalista. O que transforma alguém em capitalista é conseguir um dado lucro e com esse lucro ele conseguir reinvestir e permanecer num ciclo que se expande para frente, numa espiral crescente. O capital, vender uma coisa e ter um lucrozinho ali, isso não significa que você é capitalista, bicho. Tá? Você vender uma coisa e pegar o teu lucro para comer, você é um trabalhador, meu amigo. Se você vendeu o teu trabalho e pegou o teu lucro para pagar um cinema para os teus filhos, você é um trabalhador, meu amigo. O capitalista, ele é totalmente diferente. Ele pega o lucro dele para quê? Para fazer com que o novo investimento que ele faça num novo ciclo de investimento seja um investimento ainda maior. Para fazer com quê? Com que depois ele consiga vender, o comerciante, né? O comerciante tinha um estoque de carros, certo? Ele vendeu o estoque dele, ele pegou o dinheiro dele, comprou um estoque de carros, vendeu esse estoque de carros. Aí ele conseguiu um lucro com esse estoque de carros. O que ele faz? Ele pega agora essa quantidade aumentada de dinheiro e reinicia o processo. Infinitamente, caso ele tenha sucesso. Empreendedor, capitalista, cada coisa é uma coisa. A ideologia de fazer com que a gente entenda que o pequeno produtor mercantil ele é um empreendedor, isso é uma maneira é uma forma ideológica de fazer as pessoas se convencerem de que entre o entregador de pizza de bicicleta e o dono de uma refinaria de petróleo não existe diferença. Pô, meu amigo, tem diferença, hein? E não é só uma diferença de escala, tem uma diferença da forma lógica. A lógica econômica de cada um é completamente diferente. A pessoa que se esforça com o seu trabalho para conseguir um lucrozinho e ela usa esse lucrozinho para comer de novo, aí ela tem que reiniciar o processo tudo de novo, de pegar de novo o que ela tinha guardado ali de recurso, dinheiro que ela não gastou, produzir de novo para conseguir de novo um lucrozinho que ela vai usar para comer de novo. Essa pessoa está vivendo, ela está reproduzindo a vida dela, mas não está acumulando. Não está acumulando. O capitalista ele é caracterizado por acumular. O objetivo do capitalista é o valor de troca e reinvestir o valor de troca para que ele possa continuar acumulando numa espiral ascendente. Para finalizar esta aula de hoje, só falta a gente conversar um pouquinho. Então, já falamos sobre o dinheiro como meio de pagamento, como que o dinheiro como meio de pagamento ajuda a entender o sistema de crédito e como o sistema de crédito ajuda a gente a entender que existe uma diferença fundamental entre o pequeno produtor mercantil e, por exemplo, uma pessoa que é um usurário, um agiota, um grande comerciante, certo? Porque todas essas pessoas, elas são completamente diferentes do pequeno produtor mercantil.
Elas têm dinheiro pra caramba e elas podem emprestar dinheiro para as pessoas, elas podem parcelar o pagamento para as pessoas. E isso sempre é feito mediante o quê? A benevolência? Não, meu amigo, o Adam Smith já tinha ensinado. Né? Você não vai parcelar o pagamento por benevolência, você vai parcelar o pagamento porque aquilo vai te trazer os juros. Você não vai prestar o dinheiro para uma pessoa que você tinha acumulado o dinheiro, você não vai prestar o dinheiro para ela porque você é amigo dela, você vai prestar o dinheiro porque ela vai te pagar com juros, para que você continue acumulando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Para terminarmos, enfim, só falta falar sobre o dinheiro mundial. Eu vou ser breve, a parte que o Marx escreve sobre isso é muito breve. Né? O que é o dinheiro mundial? É o que o dólar é hoje, né? Porque veja que a gente estava falando no dinheiro até esse momento como dinheiro nacional. Os países cunham as moedas, os estados garantem a oficialidade dessas moedas, as moedas passam a circular, as moedas a partir do momento que elas circulam pode ser não seja a forma mais eficiente de dinheiro, então o estado garante o papel moeda, ele bota lá na Casa da Moeda, imprime papel moeda, ele precisa lastrear isso de alguma maneira, seja na sua própria economia, seja em reservas de ouro. O que importa aqui é que a gente veio falando até o momento só de dinheiro nacional. Só que o dinheiro, veja, ele precisa adquirir ainda mais um novo estágio de individualidade, de autonomia, de liberdade em relação à liberdade do dinheiro, tá? O dinheiro precisa conseguir um novo estágio de liberdade em relação à sua forma nacional, porque o dinheiro precisa ser também mundial. Porque os países trocam entre si. E se eu for vender alguma coisa para alguém, né, e essa pessoa disser para mim, olha, eu vou no mercado mundial, tá? No comércio internacional, eu estou vendendo lá um carro, né? um lote de carros. Aí eu digo pro cara, fala assim, olha, eu vou pagar esse lote de carros para você em reais, meu amigo. Ele vai olhar pra minha cara e vai dar risada. Ele vai dar risada, ele vai falar assim, cara, você tá achando que eu sou doido, meu amigo? Por quê? Porque no comércio internacional, o que se aceita como dinheiro é o dinheiro que ele foi emitido em um país, pelo menos ainda hoje é assim, nunca foi inventado de fato um dinheiro mundial, pode ser que algum dia seja, vai saber, mas por enquanto, um dinheiro efetivamente mundial, né? Por enquanto não existe instituição para isso, né? Não existe tecnologia nem instituição para isso, tá? E o Bitcoin, como eu já falei para vocês, não é dinheiro, né? Agora, o dólar é uma moeda emitida por um país, né, que é muito poderoso, são os Estados Unidos. E eles têm esse poder econômico enorme e eles conseguem impor o dinheiro dele como moeda de circulação. Na verdade, o resto do mundo quer isso. O resto do mundo prefere ter dólar guardado, para quê? Porque se precisar usar essa reserva para alguma coisa, é com o dólar que eles vão conseguir comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Percebe? O dinheiro nacional ele é um equivalente geral de valor dentro de um território. O dinheiro mundial ele é um equivalente geral de valor no planeta todo. Ele possibilita, portanto, a transferência de riqueza de um país para outro. O dinheiro mundial permite que um país explore o outro. Os países precisam de um fundo de reserva dessa moeda. Os países fazem dívidas nessa moeda. Eles dependem das oscilações de preço dessa moeda. Pô, sobe o dólar? Não é fácil, hein? Não é fácil, hein? E para outras pessoas, quando o dólar cai demais, também não é fácil. Porque se você é um exportador, por exemplo, o dólar caiu demais, você vai ficar triste, né? Então o dinheiro mundial ele é uma forma de manifestação da riqueza absoluta. É o dinheiro adquirindo seu status, vamos dizer, mais independente possível, né, das amarras da materialidade e ele se tornar o instrumento por excelência do poder. O dinheiro se torna a forma cristalizada das pessoas se apropriarem do trabalho social. Quem tem dinheiro tem poder sobre todo o trabalho social. Quem tem dinheiro comanda trabalho da maneira como bem entende. Quem tem dinheiro não compra só mercadoria fabricada, compra consciência, compra honra, né? Manda matar, né? Enfim, quem tem dinheiro pode tudo, cara. Quem tem dinheiro pode tudo. E quem tem dinheiro mundial pode mais ainda, sim?
pode fazer guerra, pode impor sanção econômica para outros países, percebe? Os Estados Unidos, eles têm poder de impor sanção econômica porque a moeda deles é dinheiro mundial, né? Pergunta para um cara que mora, o presidente do Chile, se ele pode impor sanções econômicas. Ele não pode impor sanção econômica a ninguém, percebe? Só quem pode fazer isso, quem tem esse poder de censurar os outros países do mundo, que é o que os Estados Unidos fazem com Cuba, por exemplo, né? Eu não quero que vocês existam com esse sistema político. O que eu vou fazer? Eu vou massacrar vocês. Ninguém pode comprar de vocês, ninguém pode vender para vocês. Eu vou sufocar a economia de vocês. Por que eles conseguem fazer uma brutalidade dessas? Porque o dinheiro deles é o dinheiro mundial. Todo mundo que desobedecer os Estados Unidos e fizer negócio com Cuba se torna persona não grata para os Estados Unidos. E aí, bicho, você no comércio mundial você está perdido, porque no comércio mundial você precisa ter dólares para você conseguir importar coisas que você não produz dentro do seu próprio país. Então, dinheiro é poder. Entenderam o movimento que a gente fez? Dinheiro como meio de medir o valor das mercadorias, uma simples régua, que já é complicadinha, mas é uma simples régua. Depois o dinheiro como meio de circulação, certo? Como forma de intermediar o metabolismo das metamorfoses das mercadorias entre pequenos produtores mercantis. Então, portanto, um dinheiro que não é fim e sim é meio, né? Mas disso tudo já brota a contradição. O dinheiro como circulação simples, ele pode ser entesourado. E se ele for entesourado, ele pode ser entesourado até o ponto em que alguém se torne uma pessoa extremamente poderosa por conta do dinheiro que ela tem. E aí o dinheiro ele deixa de ser um mero azeite, né, da engrenagem das trocas, e o dinheiro passa a ser um instrumento de exercício extraordinário do poder. O dinheiro, então, ele se reveste da sua forma mais pura e o dinheiro se torna a própria manifestação da riqueza. Se vocês se lembram, a gente começou a nossa aula, o nosso curso, dizendo que para o Marx, na primeira frase do livro, ele disse: a forma como a riqueza nas sociedades contemporâneas se manifesta, a princípio, é numa enorme coleção de mercadorias. A primeira forma de entender a riqueza, que a gente começou estudando ela, é a mercadoria, porque a mercadoria é riqueza. Só que a mercadoria não pode ser acumulada infinitamente. Ninguém vai ter poder infinito por acumular sapatos dentro de um quarto, percebe? A pessoa tem poder infinito quando ela acumula o dinheiro, que passa a ser, então, de modo fetichista, né, a própria riqueza. A riqueza não é mais agora o trabalho, a riqueza é o dinheiro. A riqueza não é ter as mercadorias, a riqueza é ter o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não só pode comprar mercadorias, porque o dinheiro não só pode fazer as pessoas trabalharem para você, mas o dinheiro ele te confere um nível de poder que nenhuma outra coisa no mundo hoje, nem armas, até porque se você tem dinheiro você compra as armas, percebe? Né? Nada no mundo confere tanto poder e é tão absolutamente, né, reduzido à forma de riqueza abstrata quanto o dinheiro. Gente, era um capítulo difícil, né? Eu não sei se ficou 100% claro tudo que eu expus aqui. Na aula que vem, quando a gente se vê presencialmente, eu espero que vocês venham com muitos questionamentos, perguntas, tá? A gente abre para questionamentos, abre para perguntas. A gente tem muito trabalho pela frente ainda, muito conteúdo para expor, só que esse capítulo aqui eu acho ele muito interessante, tá? Apesar de muito difícil, tá? Mas ele é um capítulo que ajuda muito a gente a entender o mundo hoje. E eu tentei provar para vocês que esse capítulo aqui não só ele não é um capítulo ultrapassado, a teoria que está nele não só não é uma teoria que só respondia a um tempo histórico que já foi, como pelo contrário, essa teoria ela é mais importante hoje do que quando ela foi criada. Porque o dinheiro conseguiu chegar muito mais longe no seu trajeto de ser a forma autonomizada da riqueza, a forma purificada da riqueza, a forma fetichista da riqueza, quando a gente sabe que riqueza, na verdade, é trabalho.
Ninguém come dinheiro, tá? Mas quem tem dinheiro come o que quer. Minha gente, aqui no meu relógio são 00:32. Eu vou acabar esse vídeo, eu vou subir o vídeo na internet e vou mandar para vocês uma mensagem de que ele já está disponível e amanhã, sábado, eu não tenho mais que fazer isso, tá bom? A minha balada hoje foi essa, tá? Essa foi minha night, tá? Expor para vocês o capítulo sobre o dinheiro, escrito pelo Marx. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham acompanhado, eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham lido o texto, espero que vocês depois consigam redigir sobre isso de maneira segura, né, quando isso for cobrado na avaliação de vocês. Tá bom? Peço desculpas pela demora, tive problemas técnicos, tive problemas familiares, tive toda sorte de problemas, não foi uma semana fácil para mim, mas está terminando, meu amigo, né? Está terminando, né? Li esses dias, né, que se a felicidade é passageira, então não existe sofrimento eterno. Uma boa noite para vocês. Não sofram. Bom final de semana.